Qual é, Maraca? Mais um episódio aqui, hein, Thiago? Estamos aqui mais uma vez, né? Ó, e o cara que tá aqui hoje, campeão carioca, campeão brasileiro. Quem é? Guerreiro, né? Seja bem-vindo, Gum. Prazer receber você aqui. Em casa, né, Gu? Sim, obrigado, Rafael. Obrigado, Thiago. Prazer estar aqui no Maracanã, em casa. Um lugar onde fui muito feliz, muitas emoções. E estar aqui é um prazer poder estar participando com vocês aqui e lembrar de algumas histórias do Maraca. Primeira pergunta de lei aqui é o seguinte: quando entrou aqui, viu o Maracanã exclusivamente te esperando, o que que passa na cabeça? Emoção e honra. A honra de que tudo que eu passei e vivi aqui no Fluminense foi muito especial. Então, é muita alegria poder estar aqui e lembrar de cada história, detalhes que só quem está ali dentro das quatro linhas sabe o que é essa emoção. E aí a gente vai te perguntar o seguinte: você falou de cara uma coisa que é muito legal, que é a história que você construiu aqui no Fluminense, né? O que tem assim de mais marcante, você acha, olhando para trás hoje, vendo tanta coisa, aquele momento que até hoje, quando você fala de Maracanã, quando você vem aqui, pô, é a primeira coisa que vem na cabeça? Começo. Quando eu cheguei aqui no Fluminense em 2009, vim da Ponte Preta, muitos amigos falaram não vai para o Fluminense, pessoas que conhecia de futebol falaram não vai para lá, você está bem na Ponte, vai vir outros clubes grandes, outras oportunidades, não vai para o Fluminense que você vai se queimar lá, porque o ambiente é muito ruim, o clube vai cair para a segunda divisão e você vai acabar sendo fritado na frigideira. Então não vá para o Fluminense. E eu lembro que eu e minha esposa fizemos nossas orações e Deus confirmou que era para vir, e aqui viemos e Deus nos deu uma linda história no Fluminense. É até interessante que algumas pessoas, já falei sobre isso, né? Teve uma proposta antes do Flamengo e Deus tinha falado que não. Nada contra o Flamengo, é um adversário, eu respeito muito, sempre respeitei todos os adversários. Tanto Flamengo, Botafogo, Vasco, enfim. Por isso que até a torcida adversária gosta da minha pessoa, Sim, isso aí é legal a gente falar também. porque eu sempre amei muito a camisa do Fluminense, sempre joguei com muito prazer e sempre respeitei os adversários. E que bom que tem adversários, porque as pessoas sabem que o adversário não é inimigo, é um adversário. Até brinco com torcedores tricolores, falei, se tivesse só o Fluminense seria chato, não teria com quem jogar. E falei para os torcedores do Flamengo, já que já brincaram comigo, falei, cara, se tivesse só o Flamengo também seria chato, não teria rival, não teria ninguém para jogar contra. Então tem que saber que a emoção é você jogar os clássicos, por isso que é bom ter o adversário. E quando teve essa proposta do Flamengo, a Ponte Preta não aceitou, Deus falou que não era para vir, e logo depois, um mês depois, teve a proposta do Fluminense. E aí nas orações Deus confirmou e interessante que a Ponte não queria vender, mas aí eu falei que eu queria vir. E assim, ao meio ao caos, ao meio à dificuldade, muitos, né, matemáticos, pessoas davam que o Fluminense estaria rebaixado. E a gente conseguiu ver uma grande oportunidade de chegar no clube, demonstrar o trabalho. Existia também uma grande responsabilidade que o Thiago Silva tinha saído. E o pessoal queria fazer a comparação. Eu falei, cara, o Thiago Silva é um grande zagueiro, feito história. E foi embora, né? E a gente tá aqui para fazer uma nova história, conquistar o amor do carinho do torcedor e trabalhar. Como eu trabalhei, com muito amor e valeu a pena. Valeu a pena cada sacrifício, valeu a pena recusar várias propostas de fora do Brasil, porque eu tive boas propostas, mas o amor à camisa, a vontade de ficar sempre foi maior. E por isso que fiquei quase 10 anos no clube e tenho uma linda história e sou lembrado do torcedor com muito carinho. Tipo, a gente tava falando até antes aqui. Eu lembro muito dessa proposta do Flamengo que eu trabalhava no Jornal do Esporte na época. E tava surgindo muito esse papo de você no Flamengo, e nada, um mês depois já estou com o Fluminense. Foi um caso muito engraçado, assim. E você viveu uma arrancada que foi muito histórica ali do Fluminense, né? Queria que você falasse um pouquinho de assim. Se teve algum momento chave naquela arrancada que você falou, cara, agora vai, alguma coisa assim, que o grupo se fechou mais. Como que foi aquele momento de até conseguir manter a cabeça no lugar, porque a gente sabe que é uma situação praticamente impossível, vocês foram lá e contrariaram. Sim, quando a gente fala sobre algo impossível, a gente vê muito sobre o resultado, os 3 pontos em campo. Mas era muito mais profundo, muito mais além do que somente os 3 campos. Os 3 pontos, eu confesso que quando eu saí de lá e eu e minha esposa nas orações e tudo mais, e teve a proposta do Fluminense, e viemos ao meio ao caos, vendo uma grande oportunidade. Quando eu cheguei e comecei a treinar e vi o grupo, eu me assustei um pouco. Eu falei, eu não imaginava que era tão caótico. Eu não imaginava que o ambiente estava tão ruim. E o ruim não é porque as pessoas eram más pessoas. O ruim é porque as pessoas tinham perdido a fé. Já não acreditavam mais. A grande maioria. E o ponto-chave foi isso. E eu me assustei um pouco, mas para mim era a oportunidade.
Mesmo se assustando, eu falei, não, eu vou ter que remar, vou ter que fazer o meu melhor, vou ter que conquistar o meu espaço. E continuei fazendo. O ponto-chave, ao meio esse momento todo, o Cuca, era o Renato Gaúcho, cheguei, o Renato Gaúcho foi uma semana, um jogo ali contra o Santos, e fizeram a troca do Renato Gaúcho pelo Cuca. E o Cuca chegou, viu o ambiente, começou a analisar, manteve o time que vinha jogando e viu que as coisas não estavam acontecendo. E ele percebeu que alguns jogadores tinham perdido a fé, e principalmente alguns jogadores experientes. Ele me chamou na concentração, no apartamento, falou, vou fazer algumas alterações, vou ter que tirar alguns caras experientes, infelizmente eles não são mal pessoas, apenas eu vejo que eles não têm mais fé, eles não acreditam mais que a gente podemos nos salvar, e eu vou colocar jovens que vão lutar pelo seu prato de comida, vão lutar pela sua oportunidade, que vão ter esperança de, ao meio a dificuldade, ter a oportunidade. E você, mesmo com 23 anos, você vai ser o meu zagueiro mais experiente da defesa. Vou tirar alguns jogadores experientes em todas as posições e vou colocar você para jogar. Você vai ter que comandar a zaga mesmo com 23 anos. Se vira! E vou colocar o Digão com 20 anos para jogar com você e o Dalton com 19. E se acontecer de der certo, eu vou manter vocês. Mas eu preciso que dê certo. Porque se não der certo, eu vou ter que trocar e voltar com aquele jogador experiente. Então eu preciso que você me ajude. Motivo pessoal, chama a rapaziada, com outros mais novos que entrar também. E se eu não me engano, esse jogo foi contra o Goiás, lá em Goiânia. A gente começou perdendo o jogo 2-0, depois conseguimos empatar o jogo 2-2 e ali foi um ufa, né? Começou mal, mas no final conseguiu trazer o empate e depois as coisas começaram a acontecer. Aí, juntamente com um jogador experiente na época, que era uma espinha dorsal, o Fred, o Conca, o Diguinho ali no meio, e o resto era garotada. O próprio Mariano, é 86, tem a minha idade, também tinha 23 anos na época. Se não me engano, era o Dieguinho e tinha mais um lateral esquerdo, que me fugiu o nome aqui agora, que eram os dois da base, que era jovem também. O Diogo, 86, 85 também, que era próximo de idade. Aí o Maicon Bolt e o Alan, que revezava ali na frente com o Fred, assim, Rafael no gol. Então, assim, um time muito jovem, mas ao meio a dificuldade criou essa esperança. Mas o ponto-chave, sim, foi o Cuca ter essa percepção. Tem que mudar, tirar os jogadores que já não acreditam mais, são boas pessoas, mas não acreditam. Então, se não está com fé, se não acredita, o futebol vai ser prejudicado. E aí colocou esse jogador, a gente começou, a torcida começou a perceber que o time começou a acreditar, e essa união entre torcida e time fez toda a diferença pra gente pra essa arrancada que é histórica, né? Que ninguém mais fez até hoje. E ficando marcado também o time de guerreiros, né? Acho que foi um momento que a torcida canta até hoje em alguns momentos, quando sente essa identificação também. Mas acho que o time de guerreiros que ficou marcado foi realmente aquele por causa dessa arrancada, né? Sim, ao meio todo aquele caos, a dificuldade. Aconteceu de a gente estar jogando o brasileiro no final de semana e a Sul-Americana no meio de semana. Uhum. E começou as classificações, nas oitavas, se não me engano, tirou o Flamengo. Aí passou, aí daqui a pouco teve a Laú, se não me engano, do Chile, foi passando, aí teve o Cerro na semifinal. E tantas classificações na Sul-Americana, como também o brasileiro, resgatou realmente aquela essência, né? Aquele sentimento que acreditar que o time poderia se salvar no brasileiro e também conquistar uma Sul-Americana. E assim, acabou acontecendo justamente com aquele gol contra o Cerro Porteño que eu fiz, que foi muito assim, foi muito preparado por Deus aquele momento, porque a minha chegada a um clube, passando aquela dificuldade Fluminense, aos jogadores que ali estavam, alterações que o Cuca fez, aqueles jovens que estavam entrando, a volta do Fred, o Conca, o pessoal jogando Mariano, voltando a jogando bem, então tudo isso contribuiu para que aquele time virasse um time de guerreiros. E eu ser presenteado com um gol, aonde eu me machuquei, eu iria sair, o Cuca ia me tirar, aí ele falou, eu vou tirar porque não estancava o sangue, e de uma forma muito desesperador na hora, eu falei, professor, pelo amor de Deus, me tira não. Aí ele acalmou na hora, vou esperar um pouquinho mais. Aí, porque eu acho que no campo, os médicos do doutor estavam atendendo o Digão. E eu estava aqui lá de fora, o Fernando Henrique tentando me ajudar, então o sangue não estancava, então foi perdendo muito tempo. E ele ficou, cara, não posso perder tempo, tanto assim no final. Aí depois que atenderam o Digão, que vieram me atender. Enfim, mas conseguiram estancar. E no final do jogo, faltando 5, 7 minutos, ele colocou pro ataque. A gente tava precisando empatar o jogo, tava indo pros pênaltis, ele falou, Gum, vai pro ataque. E nisso eu fui pro ataque e... Você que manda, vamos resolver ali. Assim, e o goleiro dele estava pegando tudo. Eu falei, meu Deus do céu.
bola do Fred, Conca, Mariano, muitas defesas lindas, assim, dentro do jogo, e parecia que o gol não ia sair. E aí foi na insistência, foi gol de guerreiro mesmo, porque foi na insistência, trombando, disputando a bola e consegui fazer aquele gol que até a comemoração foi explosiva pela necessidade, pelo momento, pelo gol e a forma que foi todo o jogo. E aí se transformou, né? Antes era só gum, 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 e ali começou gum, guerreiro, gum, guerreiro. Cara, isso aí é muito especial porque aí depois se transformou logo depois de time de guerreiros também e a gente com êxito. E para mim, a minha maior conquista foi não ter caído em 2009. Depois vieram os títulos. Aquele momento, essa história que foi construída por todos aqueles jogadores, comissão, diretoria que estava junto, a gente marcou a história de uma geração, marcou a história no futebol brasileiro, com aquele feito, né, de 99%, 98% tinha caído. E hoje todo mundo que passa por um momento difícil, o pessoal lembra, o Fluminense conseguiu. Então a gente pode fazer também, isso é muito legal. E assim, o mais legal também é que vocês têm uma arrancada, né, numa parte final do Brasileiro e se salvam, e no ano seguinte vocês são campeões. Então assim, como é que era pra você ali falar, ó, primeira etapa que cheguei, todo mundo falou, pô, não vai, encarei, ouvi que era pra ir, fui, acreditei, deu certo, e logo no ano seguinte, mais certo ainda com o título. Assim, o que passou na cabeça ali com aquele título? Olhar para trás, no ano anterior, toda a dificuldade, né, e no final ter dado certo e ser recompensado ali com o título ainda no ano seguinte. Então, que por isso que eu falo a maior conquista foi a arrancada, porque o peso de não ter caído, porque se o Fluminense cai ali, naquele momento que o clube estava com uma dificuldade muito grande, muito maior do que hoje, dificilmente ele ia conseguir se recuperar em pouco tempo. E aí não ia ter título brasileiro 2010, não ia ter título brasileiro 2012, não ia ter esse time de guerreiros, toda essa história conquistada. O mascote do clube mudou. Isso não foi nem eu que atentei para isso. Um cara aqui conversando e tudo mais, cara, você entendeu o que aconteceu no clube? Eu falei, como assim? Cara, aquela geração, aquele gol, aquela faixa na cabeça, tudo aquilo que aconteceu, foi tão marcante que mudou a história de um clube, mudou o guerreiro, que era a Cartola, hoje é o Guerreirinho. Mudou, cara. Pra você ter noção do tamanho de peso que é isso. E assim, já pro final, a gente não tinha se salvado ainda, a gente tava ali pra final da Sul-Americana e também tava na final ali, nos jogos finais do Campeonato Brasileiro. Já ouvia-se falar que eu tinha um projeto, que se a gente conseguisse se manter o ano que vem, ia vir o Deco. A gente já escutava nos bastidores do clube, ia vir o Deco, ia reforçar, ia trazer mais jogadores de peso, porque agora tinha um time de guerreiros, uma base que eles estavam acreditando que ia se salvar e ao mesmo tempo eles iam reforçar porque eles queriam realmente no ano que vem, seria 2010, feitos maiores. Porque olha que situação impactante. Aonde nós tínhamos um cenário de caos, os jogadores todos, a grande maioria não prestavam. Quando a gente se salva do rebaixamento, conquista o visto do Campeonato Sul-Americano e se salva, se torna um time de guerreiros. E não somente o nome, um time que aprendeu a não aceitar a derrota, que aprendeu ao meio a dificuldades, foi forjado, jogadores jovens, que foi forjado, com alguns experientes, forjado a lutar e não desistir, a não ser buscar a vitória. E você formou aquilo que nada prestava, você formou uma base muito forte, sólida. E o Fluminense tinha essa base forte, porque foi conquistado ao meio ao caos. E aí você fortalece aquele grupo com algumas peças-chave para 2010 e você conquista um título brasileiro. Então por isso que 2009 é tão profundo e importante, porque aquela base foi que deu sustentação para 2010. E claro, com jogadores importantes que chegou, o projeto, e assim, e depois, time de guerreiros, o clube passou ali por 2, 3 anos ali muito vitorioso. Cara, em 2009, aquele último jogo, fala pra gente um pouquinho de como foi, que foi uma situação complicada, né? Apesar do resultado ter sido positivo, teve toda aquela confusão também, tudo. Fala um pouquinho pra gente como foi tirar o peso, mas também ter todo aquele clima que acabou acontecendo. Logo após a perda da final sul-americana, por causa de um gol no Maracanã, mas fomos aplaudidos, a torcida abraçou o time, reconheceu o esforço. Dói muito uma equipe chegar na final e perder. E só que quarta-feira à noite foi esse jogo, a gente vai dormir, não consegue dormir, adrenalina no corpo. E domingo já tem aquele jogo tudo ou nada. Tudo ou nada. Porque a gente sabia que se a gente tivesse perdido aquele jogo, por mais que foi linda a recuperação, por mais que foi grandioso, por mais que foi algo profundo que todo mundo fez,
Se a gente não conquista a permanência, de nada teria valido. Ia ficar uma dor tão grande no coração do clube, do torcedor, e até torcedores adversários, porque naquele momento a gente via muitos torcedores adversários começar a torcer para o Fluminense não cair, por conta da superação. E aí a gente sabia que a gente tinha que superar o cansaço emocional, o cansaço físico, porque a gente veio de vários jogos jogando quarta, domingo, quarto, domingo. E confesso que quando chegou naquele jogo, nós estávamos preocupados, porque nós sabíamos que todos nós estávamos cansados, principalmente a parte física. Só que a gente tinha muito coragem. Aquele grupo, depois que foi forjado, não aceitava perder mais. E foi um jogo assim que o Cuca trabalhou durante, não vou dizer semana, porque nós tivemos a final, então ele teve um dia praticamente para trabalhar, porque o resto foi recuperação. Ele mostrou um vídeo na concentração, mostrou que fala que é o Inferno Verde lá, daqueles jogos do Coritiba. Ele mostrou também, juntamente com a comissão técnica, mostrou algumas campanhas que foram feitas pelo próprio time do Coritiba, onde pintaram os jogadores com verde e branco, que também era time de guerreiros, que eles iam para a guerra também. Era um clima muito de guerra. Muito mesmo. hostil de guerra. Mas por que eles fizeram isso? Não é pessoas más, mas eles estavam com tanto medo daquele time fluminense que não perdia para ninguém, que se tornou um time de guerreiros, que eles tinham que criar algo mais para tentar igualar aquele time tão temido que era o Fluminense que se tornou naquele momento. Então eles tentaram, eu imagino que eles tentaram igualar de alguma forma, criar esse clima de guerra para poder tentar a torcida e time do Coritiba não perder para aquele time que está sendo imbatível na reta final. Só que infelizmente toda essa campanha acabou voltando contra, porque uma vez que o Fluminense foi para lá, a gente saiu ganhando, depois tomou o gol no final do primeiro tempo e ficou um clima muito tenso no segundo tempo, porque nós não poderíamos perder e o Coritiba também não. E estava empatado, ele estava em casa com a pressão da torcida e aí? E a gente tirava a bola. Aí depois veio uma notícia do banco que o Botafogo estava ganhando e teve mais um adversário também. Enfim, que se a gente perdesse o jogo, a gente seria rebaixado. E aí a gente conversou dentro de campo e falou, agora aqui é tudo ou nada. E o Curitiba pressionou no final do jogo, porque precisava pressionar. Foi bem tenso. E quando acaba o final do jogo, apita, e aquilo que foi feito uma campanha que o time deles era também, a torcida acabou que ficou, acho que na mente dos torcedores. Nós vamos para uma guerra. E acredito que acabou pela campanha que foi feita. Não porque eles queriam que saísse briga, não porque eles realmente queriam que tivesse violência, mas porque eles temiam tanto aquele time do Fluminense, que acabou fazendo uma campanha para tentar igualar na parte da superação e motivar a torcida, que no final acabou sendo prejudicial para todo o espetáculo. Mas sim, foi muito perigoso, houve agressão de várias maneiras. Nós tememos porque é algo muito momento, né? Já tem aquele cansaço físico, mental, aquela emoção de você ter vencido. E após o jogo, quando termina a partida, que você respira, e foi um respiro de alívio. De alívio assim total, porque a gente sabia que se a gente perdesse aquele jogo, todo o sacrifício praticamente não teria tido um reconhecimento, não teria valido a pena. A nível esportivo falando e a nível história do clube também. E aí, quando a gente relaxou e foi comemorar aquele ufa, aí o pessoal invadiu, começou aquela loucura toda e a gente tentando escapar de alguma maneira, mas não tinha como correr pro vestiário, porque o torcedor invadiu justamente ali. Tentamos entrar no meio do campo, num vestiário que era antigo dos árbitros, também não tinha espaço para todo mundo entrar, até que a gente ficou ali encurralado perto do nosso torcedor, né? Teve alguns que tentaram ainda pular para poder ajudar um pouco ali, enfim. Mas no final deu tudo certo, ninguém foi realmente agredido e a gente, depois de uma emoção ruim, né? Que é temer pela vida também, porque é muita gente, por todo aquele cenário, a gente conseguiu depois pro vestiário comemorar e esse feito histórico, né? Que é lembrado até hoje. Você falou de um negócio bacana, que foi quanto aquela geração ali, aquele time marcou, inclusive com a mudança do mascotezinho do Fluminense ali, que realmente ia Cartola. Hoje em dia o Guerreirinho tá aí, criançada, vende Guerreirinho, pessoal, bota, tem dois torcedores que ficam aqui, ó, na Sul, no cantinho, perto da rampa do 10, que eles estão sempre de guerreiro. E assim, dali pra cá, o Fluminense vem mostrar realmente esse espírito, né? Vem conquistando, vem lutando, então, cara, se tá no momento mais difícil, vai buscando, vai correndo atrás, e vem agora no ano passado de um ano
histórico para o Fluminense, que foi a conquista da Libertadores, assim. E o mais legal foi o quanto naquele ano a equipe olhou para trás para ídolos antigos que fizeram parte de toda a jornada. Como é que foi para você acompanhar o Fluminense, mesmo que de longe, vendo aqui, você chegou a ver aquele dia aqui, aquele título da Libertadores no Maracanã lotado, a emoção que tomou conta de todo mundo, de pessoas que jogaram com você, como o Fred, né, hoje na comissão ali, na diretoria, e jogadores também, tanto jovens quanto mais experientes, que formaram esse elenco? Foi uma linda festa. A gente já estava emocionado vendo a festa do torcedor do Fluminense. Ficou lindo o Maracanã, com as bandeiras que foram colocadas, tricolores. Foi uma linda festa, foi um título muito esperado, muito desejado. Se o Boca Juniors ganhasse, ia ser mais um título. Agora o Fluminense não, o Fluminense foi histórico. Então assim, o Fluminense merecia vencer pela campanha que fez, pelo tanto que desejou, uma semifinal duríssima como contra o Internacional. Se você for colocar futebol jogado, ou se você for colocar em oportunidades, o Internacional sempre esteve muito mais próximo do que o Fluminense, jogador a mais, sempre esteve na frente, mas o Fluminense nunca desistiu. E realmente a torcida reconheceu, aquele grupo que conquistou a Libertadores, realmente eles vestiram a camisa Fluminense que a história está dizendo, time de guerreiros. E esse time teve uma alma, realmente, time de guerreiros, como em 2009, porque eles não aceitavam perder. Eles jogando, estava tudo contra, muitas vezes o Internacional melhor dentro da partida, o Internacional com um jogador a mais, mas aquele time também não aceitava perder. Eles não aceitavam entregar a classificação para o Internacional. E teve uma classificação histórica contra o Inter. Depois uma final contra o Boca. Enfim, foi muito desejado. Foi muito, muito desejado. E nós, assim, tricolores, torcedores, ex-jogadores, se emocionam muito em cada classificação. E na final foi um título que veio para coroar toda a campanha, todo esse trabalho de diretoria, jogadores, comissão técnica, ex-jogadores, torcida lutando, desejando que realmente acontecesse. E assim, foi uma festa muito, muito linda, muito especial e única. Porque se o Boca tivesse ganhado, teria sido mais uma. O Fluminense não foi única, foi muito especial. E agora queremos mais. Isso aí, assim, olhar para aquele grupo ali campeão, tem exatamente uma coisa que você falou de 2009, né, que é a mescla ali dos experientes, a gente vê o Marcelo, vê o Cano, vê o Felipe Melo com a garotada. André, que ainda, pô, jovem, talento aí, John Kennedy, que teve um papel incrível nessa Libertadores também, inclusive na final, assim, como você vê que fez a diferença ter essa mescla mais uma vez na história do Fluminense, né, pegar jogadores tão experientes, tão consagrados, como o Marcelo, que voltou pro clube, né, com a garotada que estava ali, recebendo oportunidade, fazendo a diferença, Alexander, John Kennedy, enfim, tantos outros, assim, que você acha que foi fundamental? É uma marca do Fluminense até, né, também, nos títulos de 2010, 2012 também, acho que teve muito disso, né? Sim, o Fluminense revela muitos jogadores, e que bom que isso acontece, Xerém, a água de Xerém é boa. E assim, essa mescla é muito importante para todos os clubes. O Fluminense dá muito certo. Esses jogadores experientes, muito bem, juntamente a oportunidade para esses jovens que teve a oportunidade e abraçou a oportunidade muito bem, dando um resultado para o clube. E assim, juntando a tudo isso, o Diniz, a forma de trabalhar, a forma que ele trata os atletas, você via de longe que era um tratamento humano, não era só o treinador, jogador, não era só o resultado. Ele se preocupava muito com a pessoa, com o filho, com o pai, com o marido. E quando isso acontece, você via de longe que a relação do ambiente do clube era muito boa, se tornou uma família. E quando isso acontece, o campo ele é afetado, o rendimento é muito maior. E quando passa por dificuldades, como foi contra o Internacional ou outros jogos parecidos, tem um algo mais. Tem a confiança. Você não está jogando somente pelo salário. Você não está jogando somente pelo seu sonho, que é o futebol. Você está jogando porque você tem amizade com o cara do seu lado. Você está jogando porque você quer vencer juntamente com ele. Você está jogando porque a família dele depende de você. E a sua depende dele. Então, existe o algo mais. E quando isso acontece, algumas coisas acontecem que o cara chuta, a bola bate na trave e sai. Aí você chuta, desvia em alguém e entra. E vai acontecendo. E o Fluminense provou isso em 2009, provou isso o ano passado. E eu de longe fiquei muito feliz de ver esse ambiente família, de ver esses mais jovens, mais experientes, os mais experientes jogando muita bola, ajudando os mais novos, e eles correspondendo, jogando também. E cada hora é um que, claro, teve aqueles que tiveram muito sucesso, fizeram muitos gols, como o Cano, o John Kennedy, gols importantes, mas assim, o Fábio pegando muito e todos foram importantes, porque no futebol não tem como ninguém ganhar sozinho. Existem aqueles que podem ser os atletas principais, aqueles que fizeram mais gol, que deram mais passe, mas no final
esses jogadores, dentro do ambiente de família, dentro do vestiário, sabe o quanto importante foi aqueles atletas que se sacrificaram para que alguns se tornassem os mais conhecidos, protagonistas, aqueles que saíram na foto, que fizeram o gol do título. Mas no final todos são campeões, todos ganharam. E existe uma grande festa da torcida, porque é uma realização. E aí você falou do clima, assim, dessa junção, uma coisa que todo mundo que vem aqui no podcast bate papo com a gente, que tem essa ligação com o Flu, fala que é do ambiente do Fluminense, né? Assim, todo mundo fala do clima no CT, a relação com os funcionários, você falou da relação com o Diniz, que estão lá há muito tempo. exatamente. Também, Como é que é para você? Você ainda tem contato com a galera do Flu, chega aí, visita, como é que é essa relação e como é que você vê essa evolução para cá? Dá para ver que realmente tem esse ambiente que ajuda o extra-campo ali, que faz a diferença ali para o clube no total? Sim, sim. Por exemplo, a gente vê que o Fluminense passou por alguns anos difíceis. 2009 foi muito importante resgatar a história vencedora do Fluminense. E conquistou os títulos, veio, né, o time de guerreiros. E o Fluminense depois passou por um período um pouquinho após o médio, um pouquinho mais difícil, e agora voltou com o presidente Mário a contratar grandes jogadores, a fazer trabalhos onde jogadores querendo ligar e querendo vir para o Fluminense após romper contrato com outros clubes. E esse momento com o Diniz, cara, é muito especial. A gente vê assim um ambiente família, a gente vê um ambiente de vitorioso. Jogadores pensando em entrar no campeonato e vencer. E esse ambiente, cara, ele é tão assim espetacular, é tão família que quando eu saí do Fluminense no final de 2018, eu voltei depois de 3 anos, aproximadamente, eu voltei no Maracanã para poder assistir jogo, porque eu via jogando ainda, tive na Chapecoense 1 ano, depois fui para o CRB, e quando eu voltei depois de 3 anos, eu cheguei aqui, consegui vir com a minha família. Tive lá 3, 4 dias lá do CRB, que era muito importante, o Fred convidou para a despedida dele, e aí os diretores lá, como muito próximos, eles me liberaram, e eu consegui vir. E quando eu cheguei, mas foi surpresa, porque o Fred fez o convite através da live dele, mas eu falei que ia ver, mas eu não tinha dado ainda a certeza se ia conseguir vir ou não. Aí eu conversei com o Francis, empresário, o pessoal, tudo mais do marketing do Fluminense, e eu fiz uma surpresa para ele. Então eu cheguei aqui no Maracanã sem ele saber. Ele foi saber que eu estava aqui quando ele estava já ali na despedida, quando ele me viu, ele ficou feliz. E quando eu cheguei, mas ninguém sabia que eu vinha. Aí quando eu cheguei, eu entrei no Maracanã, eu comecei a encontrar as pessoas, os funcionários, segurança, Renato, não sei, todo mundo ficava assustado. É você mesmo, guerreiro? Você voltou? Você está em casa aí, segurança aqui mesmo no Maracanã que trabalha, enfim, uma alegria muito, muito grande de me ver e também ver minha família, porque minha família conhecia todos o pessoal ali aqui do Maracanã, do próprio Fluminense também. E era uma emoção recíproca. Tanto minha de poder ver o pessoal e deles também de estar me vendo. Então, assim, esse é um ambiente Fluminense. É um carinho e uma alegria sincera que não tinha como esconder, tanto a minha família quanto deles também. E foi muito especial. Então, é esse ambiente que o Fluminense tem. E não somente comigo, mas outros jogadores também que passam lá, quando voltam, são muito bem tratados. Igor, a gente já falou bastante de 2009, mas os títulos, 2010 e 2012? Fala um pouquinho pra gente como eram aqueles grupos, como foi aquela arrancada. Tinha uma grande diferença também de não ter o Maracanã, né? O Maracanã fechou no meio de 2010 para a reforma para a Copa, né? Fala um pouquinho pra gente como foram aqueles grupos, como foi aqueles 2 títulos brasileiros em 3 anos, assim, que é uma coisa que é muito, muito, muito difícil de acontecer. Isso, e assim, a gente fazia 26 anos que o Fluminense não era campeão brasileiro, né? E eu falo assim, tem 2 cenários, né? O cenário do clube, o cenário, na verdade 3, o cenário do clube, o cenário do grupo e o cenário do atleta individual. A gente tinha conquistado aquele permanência em 2009 e foi algo lindo e muito profundo, só que perdemos a final da Sul-Americana, que a gente queria muito também. Em 2010, começa ali com o Cuca, não fomos muito bem no Carioca, enfim, o pessoal troca, vem o Muricy Ramalho, e aí começamos o brasileiro com o Muricy Ramalho campeão, o cara entende acostumado, um pouquinho, né, de brasileiro ele. acostumado a vencer campeonato brasileiro e chega com aquela expectativa, com contratações, enfim, o pessoal querendo investir, querendo que o Fluminense disputasse realmente o título, mas ainda era novo cedo, né? E começamos a se perdermos, se não me engano, pro Ceará, lá no Ceará, e daqui a pouco começou a engrenar, começou a ir e tal, o time começou a encaixar. São 38 rodadas, o brasileiro é muito longo, né? Às vezes um time começa bem, um terço do campeonato, depois cai de produção e briga por rebaixamento, é muito difícil, assim. Então, daqui a pouco o time engrena, continua bem, aí o pessoal começou a acreditar, daqui a pouco o Muricy, tem esse detalhe, Muricy, seleção brasileira.
todo mundo preocupado, mas o Muricy ficou. Foi um ufa para nós, graças a Deus o Muricy não foi embora, o projeto continua. E, cara, e chegou ali para os últimos jogos ali, cara, muito difícil. Ali uma luta, 2010, Corinthians e Cruzeiro. Uma luta ali muito forte. E a gente ali queria muito, né? Eu, como mais jovem, assim, cara, e tinha perdido a final sul-americana e doía muito no coração, cara, um título sul-americano com o Fluminense, até então esse é o título internacional, né? Cara, a gente queria muito, eu falo individualmente. O grupo, a mesma coisa, tinha jogadores consagrados, tinha outros mais novos, mas você via aquele ambiente que o pessoal queria. O Muricy acostumado, assim, tentando conduzir, tirar a ansiedade, tirar a preocupação, cara, vamos continuar conduzindo muito bem, porque tinha experiência para isso, mas... E você chegar sem Maracanã, que para nós foi muito prejudicial. A gente, cara, Maracanã fechado. Jogar no Engenhão, não era nossa casa. Acabou que se tornou a casa do Fluminense, né? Porque acabou tendo 2 títulos depois, do brasileiro. E aquele último jogo contra o Guarani, no Engenhão lotado. A gente entra pro campo, festa, a torcida acreditando, aquela alegria toda, aí começa o jogo, o gol não sai, daqui a pouco a torcida começa a baixar um pouquinho. Aí, final do primeiro tempo, a torcida cresce de novo e vai, empolga e empurra o time. Aí vai pro segundo tempo, aí a gente fica sabendo que o Cruzeiro já tinha feito gol, estava sendo campeão. Daqui a pouco o Corinthians já tinha feito gol, estava sendo campeão. E aí, quando isso acontece, depois dos 20 minutos do segundo tempo, aí tudo aquela festa se transformou em ansiedade, transformou em preocupação. Porque os outros dois estavam ganhando, a gente não. E um jogo difícil. O Fluminense não estava tendo muitas oportunidades, o Guarani estava bem, estava endurecendo o jogo, recuado, fechando, e se tornou uma preocupação. E a gente sentia a ansiedade da arquibancada. A gente sentia que a torcida não estava conseguindo mais gritar, estava preocupada, estava ansiosa, e as coisas não estavam acontecendo. O clima realmente de preocupação entrou em campo, o time também já não estava conseguindo mais fazer as coisas naturalmente, estava indo mais na base da raça, da vontade, tentando achar um gol, e já partindo mais pro final, que era a jogada do Carlinhos aqui, que se for ver, realmente não foi uma jogada bonita, foi uma jogada na raça. Teve a qualidade do Carlinhos de insistir e tudo mais, e trombando com o atleta, dando tapa, cruza, o Washington cabeceia, bate na mão de um zagueiro, sobe pro Emerson, um gol meio que, não vou falar que foi bonito, mas foi meio na raça, estranho, mas muito necessário. Chuta uma bola que não foi tão forte, passa debaixo do goleiro, debaixo das pernas do goleiro. Cara, foi um gol assim que a gente pode dizer que foi um gol do alívio. Foi um gol do alívio porque aquele momento era muito tenso. A gente estava sentindo essa preocupação do torcedor dentro de campo. E aí a gente faz o gol, dá aquele clima de festa no estádio, de explosão. Só que ainda tem que o juiz acabar, né? E aí faltavam uns minutos, e últimos 5 minutos, o Guarani ainda tentou achar um gol ali. Aí aquela tensão volta. Inclusive teve uma falta no último lance, em frente da área. Eu vi para Deus e falei, meu Deus, misericórdia, não pode sair o gol. Vamos pular alto, falei para ele. Aí o rapaz ficou para fora e apitou o final, e a gente pôde realmente comemorar e tirar um peso para nós, porque a gente, até então, se começa o Campeonato Brasileiro, vai jogando, depois se torna uma realidade, buscar o título brasileiro, mas quando chega a última rodada, você vê toda a história, o que foi o campeonato, e você saber que o Fluminense fazia 26 anos que não era campeão, se torna um peso. Mesmo que a gente não quer, mas se torna um peso. E dentro da partida, saber que outros 2 adversários já estão vencendo e está sendo campeão, a gente sentiu esse peso, essa ansiedade dentro da partida, mas no final deu certo e a gente coroou toda essa história, né? Aquele time de guerreiros que surgiu ao meio caos, perdeu a Sul-Americana, mas teve o reconhecimento da torcida, porque foi junto ali, e depois você ser campeão brasileiro logo seguido. Então, assim, o Fluminense ficou ali como o melhor time, um dos melhores times ali de um ano para o outro. Ali, em 2009 foi Fluminense e Flamengo, o Flamengo também teve a arrancada e foi campeão brasileiro, e o Fluminense salvou, mas os dois é considerado como título, né? E para nós ainda mais importante, porque se a gente não tivesse a permanência, a gente não teria o título de 2010 e 2012. Até reconstruir o clube ia ser muito difícil. E depois esse time de 2010 foi para coroar, e a gente lembrava que a gente entrava com 11 no Fluminense ali, 2010, depois 2012, andava no Rio de Janeiro para vir para os jogos, os adversários ficavam muito bravos, porque o Fluminense estava muito em evidência, estava conseguindo ganhar muitos jogos, estava ganhando muito clássico, e a gente realmente passou uma fase muito importante no clube. Agora sim, todo mundo que vem aqui tem que passar por um momento difícil, que é escolher a sua seleção. Você tem uma história no Fluminense que são 10 anos mais ou menos, ansiedade, emoção, nervosismo, conquista, vitória.
Se você fosse montar a sua seleção, nesses 10 anos, a galera que jogou com você ali, você fosse montar esse time, você e mais 10, quem seria? Olha, tem duas seleções. A seleção de quem jogou mais futebol durante a carreira toda. E aí isso seria uma seleção. E teria a seleção de quem foi mais importante no meu período para o clube. Aí seria outra seleção. Então vamos embora. Vamos montar as duas. Vamos ver as duas, então. Vou anotar, vou anotar. Vamos lá. Calma aí, vamos lá. Diz aí, a primeira. Vou colocar. Vamos montando junto. Tá bom, vai lá. Vamos montando junto, vamos lá. No gol. No gol. Diego Cavalieri. Direita. Ó. Já começou a Quem complicar foi isso mais aí. importante? Quem foi mais importante a nível de. Tanto o Bruno, porque o Bruno foi campeão em 2010 e o Mariano foi campeão em 2012. Aí eu coloco o Mariano. Os dois jogou muita bola, mas eu coloco o Mariano. Um pouquinho acima. Agora, nível de carreira, colocaria o Belete. Entendeu? Só que o Belete não jogou muito. Aham. Entendeu? A nível de carreira, Belete. A nível de. Já que o Mariano também teve uma carreira belíssima. Mas. Belete e Mariano. Belete tem um golzinho importante na carreira, né? É, Um Barcelona. golzinho de final de Champions ali só, né? Isso, muitas convocações na seleção, assim, a nível de carreira. Aí tem o Jonas também, Ih, rapaz. que 10, que jogava muita bola. Cara, difícil, mas eu vou manter esses dois. Show. Vamos pra zaga. Junto com você. Você tem que estar ali. Não, a defesa, casamento perfeito ali, que resultado é Leandro Eusébio, não tem como. Tá certo. Não tem como. Aí existe outros zagueiros, existe qualidade, outros que passaram, mas assim, não vou nem colocar outra opção. É isso. Porque Leandro Eusébio, bicampeão brasileiro, fez menos vazada, não tem nem como. Não tem nem como. Não tem nem como pensar duas vezes, pô. Não tem nem como Vamos pensar pra duas vezes. esquerda que a zaga tá resolvida. Vamos lá. Esquerda. Importância ali para o Fluminense. O título, Carlinhos foi bicampeão brasileiro, jogou os 2 anos, fez muitos gols, jogou muita Jogou bola. muito, né? Cara, e não vou nem. O Marquinhos. O Marquinhos, ele era um 12º jogador, depois se transformou titular. Isso em 2009, fez o gol que nos salvou. Jogava em todas. Jogou de lateral esquerdo, jogava de meia, jogava de volante, fazia tudo. Eu colocaria os dois ali. Colocaria os dois. O Carlinhos, claro que a importância porque ele jogou e quando o Carlinhos não podia jogar, ele resolvia o Ele Marquinhos. resolvia. Vamos pro meio, então. Porque o Marquinhos é aquele jogador que jogava na esquerda, volante e de meia. Coringa, pô. Então ele tem que estar no time. Ele tem que estar no Tem time. que estar no grupo. Ele tem que estar no grupo. Então é ele e Carlinhos atrás esquerda. Tá, Tem que estar no ajude, grupo. tá, ajude. Vamos pro meio. Volante. Volante. Aí. Aí já 2010, quem mais jogou foi Diguinho e Diogo. Quem mais jogou? Valência era 2010? Valência? 2012. 12, né? 12, né? Foi 12, foi Foi 12, foi 12, 12, foi 12. Foi 10? Não sei. Tricolores da produção. Aí, aí. 12, né? 12. Acertei. Porque o 2010 foi o Bob. O Jean chegou em 2012 também, o Jean. Diogo, Diguinho, Diguinho. Valência. O Maurício estava em 2010, depois saiu o Maurício. O 2009 saiu. Eu não lembro quem que era o outro volante. Arouca tava, não? Não, o Arouca Arouca é 2008, tinha ido, né? É, 2008, o Arouca tinha ido embora. Eu Viu, não lembro quem era o outro volante. Mas quem jogava mais era o Diguinho e o Diguinho e Diogo. Diguinho e Diogo. Dupla boa. Vamos pro meio? Vamos lá. Aí já começa. ó. Então, mas aí eu vou fazer 2 seleções, né? É, tá certo, tá certo, tá certo. Que aí depois de 2002 tinha... O Brett também jogou de volante, mas já coloquei na lateral direito. 2010 tinha o Jean. Valência. Quem que eram os outros ali? Jean também jogava. Jogava Fácil. na lateral, jogava no meio. Jogava lateral direito, jogava no meio. Marcava aí um pouquinho. Mas na eu, frente eu vou também, colocar ele jogava. como volante. O Jean é um volante que... Jean era brabo. Tem o Valência, o Edinho. Tinha o Edinho. Edinho também. Ó, como é que você vai achando? É, aí se pensar muito, vai. Porque quando passa algum volante, você joga pouco ou não foi tão importante pra você, é difícil você É lembrar. difícil. Eu lembro que teve o 2009, por exemplo, tinha os dois que veio de fora, não sei se foi da LDU, tinha o Eike Gonzaga, que era um argentino, não me engano, e veio um que teve, é o Eike, eu esqueci o nome de um volante que veio da LDU, se não me engano, Monantes, Ih, rapaz. o Rutia, qual é assim o nome dele?
O Ruth é um volante que veio, daí deu importante, mas não conseguiu jogar. Então você acaba esquecendo, porque jogou pouco. Sim. Aí você acaba fugindo um. Mas vamos colocar aí volante, é isso. É Jean, aí tá entre Diguinho, Edinho e Valência. Difícil. Não, vou colocar só o Jean. Só um volante. Tá certo. Jean vai ter que se virar ali. Você e poder- o José vão trabalhar bastante. porque assim, porque vai vir uns meios aí. Do meio pra frente complica, Que não né? der. Vai vir uns meios que vai faltar a camisa. Então vambora, vamos pro Vamos meio. lá. E aí, agora... O Jean de volante. Agora, vamos lá. Aí, falta ó. Você colocar Ronaldinho Gaúcho, Ih, rapaz. Deco, Conca, Thiago Neves, como é que faz? Tá bom, pô. Fala que são 2 seleções assim já nesse quarteto, ó. Pô. Ainda tem mais uma vaga. Aí Tu tem botou, um atacante ali pra colocar. Entendeu? Tá bom, pô. tem mais uma vaga. Tu botou o Jean sozinho na segunda seleção, ó. Aí o Fred é o O Fred é o 9. o Fred é o 9. Entendeu? Só que isso é pra você colocar todo mundo que quer jogar. E muitos jornalistas, muitos treinadores fazem isso. Uhum. Mas o time jamais estaria jogando assim, que não pode. É. Não equilibra, né? Não pode. Tem que ter ali o Fred com um outro cara de mobilidade, que seria o Maicon Bolt ou o Rafael Sobis. Eu colocaria, porque teve o Elton Nem, Rafael Sobis, Maicon Bolt, o próprio Alain. Quem mais? Teve outros caras bons que passaram também. É muita história, pô. O Emerson Sheik. Quem mais? Sheik também gostava de ganhar título, né? Porra, rapaz. Ganha pouca coisa também. Isso, assim, cara, é muito jogador bom. É muito jogador bom e decisivo. E aí você pode fechar o olho e falar com qualquer um. E quem comanda essa galera aí? Hã? Quem comanda essa galera? Pai, você apertou, hein? Aí, aí. Apertou. Mas eu vou colocar o Sobis na seleção principal, mas ele foi muito importante para mim também. E vou colocar o Emerson como importância pelo gol do título. Entendeu? Num time, Emerson e Sheik na frente. Quer dizer, o Sheik e o Fred na frente. No outro time, o Fred e o Sobis. Tá bom, pô. Dividiu bem. Entendeu? Deixa Só todo que aí eu mundo vou ter que feliz. tirar um do meio. E é. Entendeu? Não, mas tu botou o Jean sozinho de volante na segunda. Aí deu? Aí deu. 4. Salvou, pô. Não, pô. não, porque se fosse 4 meia. não, é tu. Ih, Se fosse rapaz. 4 meia. Tem que tirar um. Ih, vai ter que tirar um. Como é que faz? Ronaldinho, Thiago Neves e Deco. Como é que escolhe? Eu não vou tirar, não. Fala, Aí o Abel Braga e o Muricy resolve, o Cuca, esse que resolve. Eu vou falar, professor. galera boa, galera É. boa. Galera boa. Massa. Não, Mas é isso. não, quem tiver machucado, não tiver bem, quem tiver cansado, a gente descansa. A gente bota 45 Isso. cada um, tá tudo certo. Quem tiver com uma sequência maior, cansado ou machucado, sentindo uma fadiga muscular, a gente fala, então você vai ser Então fica poupado aqui rapidinho, daqui a o pouco. famoso poupado. Você vai ser É, poupado. isso O treinador faz muito isso. Ó, vou te poupar esse jogo. Você tá precisando descansar, sua quilometragem tá alta, porque quer colocar outro. Aí, então, nesse caso, não é que a gente quer colocar outro, não é que não tem espaço. Tá certo. Você agora teve essa dificuldade para montar a seleção. E você também teve um trabalho como comentarista esse ano, né? Queria que você falasse um pouquinho de como foi isso, assim, de estar desse outro lado, de analisar os jogos ali comentando, ter essa interação com a torcida, de estar do lado de lá, analisando como é que estão as partidas, enfim. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Isso, vou falar sobre isso. E só finalizando, não vou ficar em cima do meu treinador, não. Aí, ó. Agora. O treinador tem. Cara, eu trabalhei com Renato Gaúcho, André Cebu, Cuca, Dorival Júnior, Abel Braga, Muricy Ramalho e tem outros ainda, daqui a pouco eu vou lembrando. Só que de todos eles são diferentes, campeões, vencedores na carreira. E momentos de cada um, momentos bons, outros um pouquinho mais difíceis, mas todos eles, cara, diferenciado. Só que não teria como eu não escolher o Abel Braga, porque todos eles eu coloco uma prateleira igual, a nível de profissional, vencedores, e cada um no seu momento, cada um com a sua história, vitoriosa. Mas o Abel Braga foi o treinador que eu tive mais tempo de trabalho. Eu trabalhei com ele muito jovem no Internacional, quando foi campeão do mundo lá, 2006, saí de Maria, fui para o Internacional, tive a oportunidade, não joguei o Mundial, mas tive a oportunidade de conviver com o Abel, estar naquele grupo com jogadores, que campeão do mundo, recebi um ratatá, tive ali a nível de experiência bem muito boa. Depois, logo depois, eu chego no Fluminense e ele chega logo depois, trabalhamos, fomos campeões em 2010 e tudo mais, depois ele sai, volta para o Internacional, depois volta para o Fluminense, eu trabalho novamente com ele. Cara, foi uma história assim, até falei isso para ele já, a nível de
trabalho, campo, mas não somente isso. Eu falei para ele, cara, professor, eu agradeço porque a nível de caráter, trabalho, experiência, ele somou muito a minha carreira. Porque eu jovem, quando eu cheguei lá no Internacional com 20 anos de idade, um treinador como Abel Braga, já campeão da Libertadores, campeão de título, foi para o Mundial e campeão do mundo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, ver o posicionamento dele no vestiário, como ele tratava os atletas, como ele me recebeu, mesmo não me conhecendo, com respeito e tratando bem, não somente eu, mas com outros atletas, o posicionamento, os ensinamentos, para mim foi muito importante. Então toda essa história, o que diferencia o Abel Braga dos outros, que todos eles eu coloquei na prateleira igual. Pessoas, campeões, bem-sucedidos, vitoriosos, mas o Abel Braga eu tenho uma relação um pouquinho mais diferente com ele. Porque eu tive muito tempo de trabalho com ele e sou muito grato por tudo que eu aprendi com... Na verdade, antes da professora Abel, depois treinou o papai Abel. Abelão, né? Abelão. Tá certo, tá certo. Fala pra gente um pouquinho então desse lado comentarista do Gum aí. E também, assim, seus planos de relação. Como é que tá a sua relação com o futebol hoje? Como é que tá o seu futuro? Enfim. Cara, eu tive esse convite do Tavares, lá, o dono do canal Canal Gold. Ele falou da oportunidade. Eu falei, cara, se você não for acertar com o time, se você não for jogar, estamos convidando para fazer o Carioca, Jogos do Fluminense. Eu falei, legal, eu aceito a oportunidade. Acabei que não acertei. Fiz um trabalho e a nível para mim foi muito especial, porque é diferente o olhar do jornalista para o atleta e do atleta para o jornalista. Isso em qualquer situação. Quando você não se coloca do outro lado, aquele 9, 6, para mim é 6, para você é 9. A gente vai ficar falando o dia inteiro. E se a gente não tiver uma tranquilidade para poder entender, a gente vai brigar e vai continuar sendo 9, 6 e os dois tá certo. Aí quando eu, peraí, para mim é 6. Aí eu, peraí um pouquinho, deixa eu ver o seu ponto de vista. Eu vou lá e vejo que não, na verdade você tá certo. Aí o cara, você me desculpa, eu tava vendo de uma forma diferente. Você tá certo, é 9 mesmo. Aí eu falo, cara, vem cá, me desculpa, vem aqui do meu lado. Aí você vem, cara, na verdade você tá certo também, é 6. E os dois estão certos, são ponto de vista diferente, ângulo diferente. E quando eu tive essa oportunidade de... Estudei um pouquinho, né, a parte dos bastidores, eu vi como é a preparação do jornalista, do pessoal que teve ali, cara, eu achei muito interessante. E como é sério também o trabalho de vocês. Não que antes eu não respeitava, pelo contrário, sempre respeitei o adversário, sempre respeitei os jornalistas e sempre tratei muito bem. Só que por conta de alguns jornalistas, às vezes, que fazem situações que, ou tomam atitudes que é muito prejudicial para o esporte, leva para o lado pessoal, ou tenta criar uma matéria muito ruim, os jogadores acabam pegando um pouquinho meio que, o jornalista A classe, né? é um adversário, eu só quero nos prejudicar. Pelo contrário, eles estão ali para poder fazer o trabalho e cobrir o espetáculo. E eu vi esse outro lado. Eu já era um cara diferente que eu respeitava, sabia que era pontual alguns jornalistas, como também tem pontual alguns jogadores que acabam dando trabalho. Sempre respeitei muito bem, mas eu vi essa visão do quão importante é da preparação, de você comentar os jogos, de você participar ali. Foi especial. A minha visão ficou ainda um pouco mais profunda sobre a profissão e o quão importante, detalhista que vocês são. Isso foi muito legal. E o meu respeito aumentou ainda mais. Quem sabe aí, fica de vez. Imagina, tem essa vontade, não? Como é que é isso? Tem essa vontade de continuar Emplacar, no futebol? Como que você vê esse futuro? Vontade eu tenho, cara. Assim, o futebol me entregou muito, né? O meu sonho, a realização, abençoou muito a minha casa, a minha família. E a gente tem realmente esse DNA do esporte, do futebol, e a gente ama muito. Tive essa oportunidade no Gold, não continuei, porque eu estou morando em Marília, interior de São Paulo, estou perto da minha família, voltei depois de 15 anos, perto da minha mãe, da minha sogra, do meu sogro, toda a parentela, né? Os irmãos, cunhados, enfim, sobrinhos. E eles estão assim, amando demais, meus filhos estão gostando demais, porque pode ir para cada avó, para cada do tio. E não tinha isso, muito tempo longe. Minha sogra, minha mãe, meu sogro, o pessoal não sabe o que fazer pra gente poder ficar feliz lá em Marília, porque eles não querem que a gente vá embora. Assim, não, que vocês querem café e tudo mais, a gente, calma, sogra, tá tudo bem. Mãe, tá tudo bem, já estamos confortáveis. Não, mas vocês querem mais alguma coisa? Família, fica tranquilo, a gente não vai embora, a gente vai ficar um tempo aqui em Marília. Fique em paz, a gente quer, por conta disso, a gente quer ficar um pouco perto da família. Porque está sendo muito especial para todos nós, para minha família e para eles também, os amigos próximos. E por conta de estar longe, Marília é longe de São Paulo, Marília é longe do Rio de Janeiro, então eu não consigo estar muito presente. Eu optei,
quase que continuei no CRB. Algumas pessoas queriam que eu ficasse como diretor, outras queriam continuar jogando. No final, acabei não ficando e voltei para Marília. Tive algumas outras propostas de time para jogar também. Poderia jogar mais uns 2 anos, mas eu fiz uma escolha, que é uma escolha muito, muito importante para minha vida. Eu fui para o CRB, para vocês terem noção, para jogar 1 ano e parar. Acabei ficando 4 anos. Então, nos últimos 3 anos, a minha esposa está esperando que eu me aposente. Está esperando que eu me torne um marido presente, um pai presente, minha esposa e meus filhos. E dentro dessa proposta que eu tive, propostas boas de clubes, empresa, teve um empresário muito forte, me ligou e foi por indicação de pessoas, leva algum tem um cara que conhece futebol, um cara que vai te ajudar muito no projeto do clube. Enfim, um projeto muito bom. Ele falou, vem para cá, fica 4 meses aqui, joga estadual conosco e depois você já tem uma vaga de diretor com a gente. Além do CRB, teve outras oportunidades. E conversa para lá, conversa para cá, eu falei para ele assim, meu coração queima de alegria pela proposta, queima de alegria, de gratidão pelas pessoas que me indicou, pela tua ligação, sem me conhecer, apenas por indicação, mas eu não posso aceitar essa proposta. Passou 4 dias, ele me liga novamente e fala, eu não aceito não como resposta. Melhorou a proposta, melhorou as condições, eu quero trazer você, porque o que falar sobre você é verdade. Eu te conhecendo, eu vi que você é diferente. Eu falei, vou pensar. Aí ele mostrou o vídeo do CT, tinha até um parque aquático dentro do CT do clube, pra você ter ideia. Mostra pra tua família, fez aquela propaganda, falei, vou mostrar pra família, pra esposa, enfim, todo o convite, muito especial. Fiquei 2 dias pensando, orando e pedindo pra Deus uma direção, mas no final eu liguei pra ele e falei assim pra ele, eu tô te ligando pra agradecer, novamente meu coração queimou de alegria, eu queria muito aceitar esse desafio, corresponder, mas se eu vou, eu sei que mais uma vez, eu com palavras estou falando que eu priorizo minha família, mas que a minha atitude, minha família vai acabar ficando em segundo plano. Porque quando eu começar a trabalhar, eu vou querer entregar tudo com excelência. E para entregar com excelência, eu vou ter que estar muito tempo no clube, minha família vai ficar em segundo plano. Eu não posso fazer isso. Por que eu estou te dizendo isso? Porque aí eu falei, minha esposa está trabalhando 3 anos, eu parar, seu marido presente, meus filhos também, tudo mais. Eu tenho 3 filhos, o Benjamin está com 12, o Levi tinha 7, agora já acabou de fazer 8, e o Noah com 5. Se eu estar aonde eu estou e eu vou estar, daqui 3 anos, eu vou olhar para trás, com a bondade de Deus, nós pedimos que Deus nos dê muitos anos de vida, todos nós, né, nos conceda isso, eu vou olhar para trás daqui 3 anos e vou falar assim, perdi uma grande oportunidade de uma transição de carreira e continuar no futebol. Só que eu falei, ainda posso voltar para o futebol. Posso ter essa escolha. Vai ser difícil? Pode ser, mas eu posso voltar para o futebol. Agora, se eu estiver aí com você e olhar para trás e causou qualquer estresse no meu casamento, qualquer falta de proximidade com a minha esposa, qualquer falta de proximidade com meus filhos, de amor, pai presente, ou qualquer falta no caráter dos meus filhos, não tem carreira que pague, não tem dinheiro que pague, não tem carreira bem sucedida, não tem nada que vai pagar essa dor no meu coração. Então só por conta disso, chegou a hora de eu parar. E eu preciso parar para poder ser um marido presente, um pai presente e dedicar minha família. Eu agradeço de coração, mas não tem como. Eu agradeço, você aumentou a proposta, as condições, mas não vai ter proposta, dinheiro, projeto que vai fazer eu abrir mão de cuidar da minha esposa e dos meus filhos nesse momento. E por isso que eu permaneci em Marília. Aí o cara, agradeço demais. A vontade ainda aumentou de te trazer. Eu queria muito, mas... mas... É uma coisa que a galera não pensa muito nisso, né? Só vê, tipo, o glamour do futebol, vê, pô, os momentos que são super legais e tudo, mas tem que abdicar de muita coisa também, né? Pra poder viver essa vida. Né? Últimos 4 anos no CRB, a semana tem 7 dias. Eu ficava 4 dias viajando, por causa da logística lá, você tinha aqui 2 dias antes, 1 dia pra ir, 2 dias pra ficar lá, 2 dias pra voltar. Perdia 4 dias. E os 3 dias que sobravam da semana, eu ficava picotado, porque eu ia trabalhar para recuperação e voltava. Ia trabalhar e voltava. E você perde muita coisa, o crescimento dos seus filhos, perde oportunidades. Eu tive uma experiência assim com Deus, cara. Conforme eu tive o posicionamento de ficar em casa, cuidar da minha família e tudo mais, aí eu tive algumas experiências assim. E uma das experiências, meus filhos tá treinando, né? Mas aquele treinamento que tá brincando, né? Jovem. E aí meu mais velho começou a despertar pro futebol. Por quê? Porque eu tinha tirado 1 dia na semana para poder ensinar algumas coisas para ele. Falei, a escolinha está aprendendo muita coisa, mas eu vou te ensinar o que eu sei. Vou te ensinar a visão profissional. Ele, sério, pai, sério? Eu fui ensinar. Eu ensinei alguns movimentos para ele,
Por que induzir o adversário, você balançar para um lado e sair para o outro. Coisa simples. E ele foi, treinou e conseguiu fazer. Gostou. Despertou. Aí o treinador do time convocou ele para ir para os jogos, primeira vez. E ele olhou assim, falou assim para mim, pai, você não deixou de assistir meu sonho? Por que isso aconteceu? Porque eu tive presente. Aí eu falei, tudo bem, não deixo. Aí passou uns 2 dias e falou assim, pai, por que você nunca me cobrou antes? Aí eu falei, porque você não estava preparado. E isso é para os pais ouvir. Tem muitos pais que acabam com a carreira do filho já jovem. Por quê? Sufoca o filho, cobra demais e estressa. Aí eu falei, você não estava preparado. Você lembra que o professor da escola ia na sala te chamar para você jogar pelo time da escola e você não ia? Sua mãe falou que ia te levar, insistia para você e você não ia. Por quê? Porque você não estava preparado. A sua timidez, a preocupação com o que vão falar, o que vão dizer, você se escondia e não queria jogar. Se eu te forçasse algo, só ia te estressar, ia te afastar do futebol, não ia te ajudar. Hoje não. Você me pediu, você não pediu? Agora eu vou te cobrar. Agora eu vou te empurrar e não vou fazer você abrir mão do teu sonho. Isso foi uma das experiências que eu tive, porque eu fiquei perto do meu filho. Passando uma semana, eu estava assistindo o treino dele, coisa que eu não conseguia fazer antes. Eu assistindo o treino dele aqui e tudo mais. O Espírito Santo falou assim para mim, você abriu mão de continuar o teu sonho para agora ajudar o filho a sonhar o sonho dele, realizar o sonho dele. Muito forte isso. Porque eu estava ali, juntamente com meu filho, e só vivi isso porque eu fiz uma escolha. Priorizei a família. Aí vivi meu filho despertando. Depois Deus falou isso para mim. Isso é muito especial. Então é o que o amigo falou. A carreira vai acabar um dia. O corpo físico, a beleza vai passar. Mas o legado, a história, o amor, a proximidade com a família, isso é para sempre. Isso não tem carreira, não tem dinheiro, não tem nada que pague. E eu quero ver esses momentos. Eu me dediquei muito ao futebol. Eu me entreguei por completo. Mas por quê? Porque o meu sonho era jogar futebol e o propósito que eu coloquei, meu sonho dentro do propósito era mudar a história da minha família, financeiramente falando. A dona Roseli, que perdeu meu pai José, sem pensão, sem nada, com 4 filhos. Ismael, meu irmão, 8, minha irmã Edmara, 6, eu tinha quase 3, minha irmã também 1 ano e pouquinho. Uma infância muito humilde. Não tive bicicleta, não tive bola de futebol, não tive nada. Pelo contrário. Ganhava cesta básica na infância. Então, o meu sonho, que era o futebol, por isso que se tornou. A dona Roseli era guerreira e passou para mim, o guerreiro. Então, o meu sonho, e aí eu falo para os pais, falo para os jovens que têm o sonho de jogar futebol. Coloca o teu sonho dentro do propósito. Que a grande maioria no Brasil são pessoas carentes, tanto de conhecimento como financeiro. Pede para o menino mais jovem, para os pais, a mãe ensinar o jovem, coloca o sonho dele dentro do propósito, que é mudar a história de vida, financeiramente falando da família. Porque quando vim as dificuldades do futebol, muitas vezes somente o sonho não é suficiente para a gente suportar os desafios. Porque se fosse só meu sonho, eu teria abrido mão. Mas porque eu coloquei o meu propósito, quer dizer, o meu sonho dentro do propósito, muitas vezes eu não joguei por mim, nem pelo meu sonho. Eu joguei pela minha mãe, joguei pela minha irmã, joguei pelo meu irmão. Isso é muito forte. É isso. Então, isso é uma experiência de vida que eu gostaria que aqueles jovens ou os pais que estivessem ouvindo orientem os filhos. E aí, quando não for suficiente jogar por você ou pelo teu sonho, joga para aquele que você ama. E aí você vai embora, você não abre mão do propósito final e juntamente o sonho está lá dentro. E a história tá aí, né? Pô, e pra fechar isso, né? Acho que você conseguiu, né? Você realizou seu sonho, tá aqui, tudo certo. E ainda, ídolo da torcida do Fluminense, assim. Quando você olha pra trás, pra gente terminar, assim, cara, esses 10 anos que passaram de Fluminense, óbvio que você tem a carreira além do Fluminense também, mas como a gente tá aqui no Maracanã focando no Fluminense, como é olhar esse legado que você deixou disso tudo, assim, como a gente conversou, sabe? Pô, o Fluminense passou a usar muito o lado desse time de guerreiros, que foi um time que você tava, assim. Tanto que você falou do mascote, tem uma outra coisa também. A camisa do Fluminense, hoje em dia, eles chamam de armadura, né? Tipo, isso vem muito daquilo também, enfim. Isso. Como que é agora que você tem essa sensação de, cara, consegui, sabe? Como é que foi? Como é que fica isso na sua cabeça? São várias palavras, assim, quando eu lembro do Fluminense. É amor, é carinho, é emoção, intensidade, que eu vivi aqui intensamente esse clube. E a palavra, juntamente a todas as palavras, para poder ter ideia de definir que é difícil, mas valeu a pena. Valeu a pena cada esforço, cada suor, cada lágrima, cada dedicação, cada entrega, valeu a pena. Seja nos momentos bons, que foram maiores, seja nos momentos difíceis, valeu a pena nunca se entregar, nunca baixar a cabeça, sempre encarar o desafio, o melhor.
independente de situação, independente de você ficar exposto. Porque assim, eu tenho muita paz, porque teve muitas vezes que eu fui vaiado, mas eu sabia que eu não era culpado. Teve situação que eu era culpado, sim. Mas eu sempre preferi encarar um desafio, tentar cobrir um companheiro meu e fazer alguma coisa do que o time tomar o gol e perder o jogo. Tinha lance que não era pra mim. Não era meu atleta. Não foi eu que deixei de marcar. E é legal que você teve essa trajetória, né? Assim, de você chegar ao novo e ser o cara que às vezes precisava talvez de alguém mais experiente para dar uma ajuda, mesmo você já tendo tanta responsabilidade novo. E depois, mais pro final ali, você era o líder, né? Você era o cara mais experiente para ajudar Por exemplo, a galera. tem uma bola na área, uma jogada, vai ter um cruzamento. Ou seja, uma bola parada, um escanteio, uma falta lateral, ou seja, um contra-ataque cruzamento. Eu tô marcando meu atleta. Tem um atleta na frente sozinho, porque o outro marcador não viu. O cara vai cruzar a bola e a bola tá indo ali. A culpa não seria minha. E se eu, Mas aí fico você no meu, sabe se eu que fico no meu marcador, certamente vai acabar o jogo. Se perder o jogo, ninguém vai me vaiar. Porque foi o outro que errou. Só que eu vou pra casa com consciência. Eu podia ter feito alguma coisa. Se aquela bola que saiu o gol, se a gente não toma empate, aí era 3 pontos. Ou se a gente não perde o jogo, era mais 1 ponto de empate. E no final de um campeonato faz diferença para você ser campeão, numa classificação. Então muitas vezes eu preferia largar o meu marcador e tentar fazer alguma coisa do que ir para casa com essa dor de cabeça e falar, eu podia ter feito alguma coisa. Teve momentos que eu consegui e o time não tomou gol, mas teve momentos que eu não consegui e eu saía caído abraçado com o cara saía na foto. Aí a torcida, como se eu fosse culpado. E aí você tem que sair fora do jogo, chateado, brabo, em 2 situações. Brabo porque o seu companheiro deu mole e brabo porque a culpa caiu na tua conta. Mas você tem que segurar e sair quieto, não nem falar sobre isso. No vestiário sim, orientar e para poder consertar, porque tem que ser feito isso dentro de casa internamente, mas você não pode expor para a imprensa, para ninguém, porque isso não é correto. E não é grandeza isso. Isso não é correto, não tá certo fazer isso. E muitas vezes eu fiz isso. Então por isso que eu tenho muita alegria, muita paz e muita gratidão, porque valeu a pena ter se entregado, ter feito o melhor. O melhor. Saía de campo sempre, e eu falava muito para meus companheiros isso, quando eu tive a oportunidade, muitas vezes de capitão, né? Seja no Fluminense, no CRB, onde eu passei, cara, entra em campo e faça o seu melhor, entrega, se entrega por completo. Você vai estar mais perto da vitória. Quando o jogo acabar, você vai para casa com a felicidade da vitória ou com a tristeza da derrota. Mas uma coisa é certa, vai para casa em paz, que você entregou tudo que você tinha. Se você perdeu o jogo, é porque o adversário foi melhor. Agora, se você ganhou, porque você entregando tudo, a possibilidade de vencer é muito maior. Então eu sempre ia para casa em paz, chateado ou feliz com a vitória ou derrota, mas em paz porque eu tinha entregado tudo. É isso. Perfeito. É por isso que é o guerreiro, né? Não tem É jeito. isso aí. Gum, obrigado pela presença. Maraca é sua casa. Volte mais vezes, seja para bater um papo com a gente, seja para conferir aí o Flusão em campo, que a casa é sua. Obrigado, continuamos acompanhando os Jogos Fluminenses, continuamos torcendo, vibrando bastante e vamos estar voltando mais vezes aqui no Maracanã, agora como torcedor e vibrar muito, porque aqui é um palco de muitas emoções para nós tricolores. É isso aí. Gente, obrigado aí por acompanhar mais esse papo. Não deixe de vir aqui ao Maraca, visitar o Tour Maracanã, conhecer a forneria. No final Olha aí, hoje, que olha é aí. isso, hein? Pô. E ó, se inscreve aqui que tem muita coisa boa chegando na Maraca TV. Valeu! Valeu, galera. Abraço.